Agora estamos ao vivo, em definitivo, para todo o Brasil e todo mundo. Boa noite para todo mundo aí. Me apresentar um pouco. Sou Stênio, sou São Paulino. Comigo aqui está o Thiagão, que não precisa nem falar, né? Parece que ele é corintiano. A gente trocando ideia, a gente conversa muito só para contextualizar um pouco, uma apresentação breve. Isso aqui é algo feito entre amigos, de forma totalmente amadora. Então, quem quiser criticar, fique à vontade, que as críticas são bem-vindas. Esse é o primeiro tipo de vídeo desse que a gente faz. E a gente trocando ideia, o Thiagão deu a ideia da gente falar sobre futebol de uma forma mais pública. Então, agradeço o convite aí. O convite me fez pensar um pouco sobre isso e a gente está tentando iniciar esse projeto. Boa noite aí, Thiagão. Boa noite, Stênio. A enciclopédia, o homem mais entendido de futebol que eu conheço. Essa ideia aí Não, veio exatamente por conta disso, né? O Stênio é uma enciclopédia, ele, apesar da pouca idade, ele lembra de coisas aí que, porra, ninguém lembra, mano. Sei lá, eu sou de 92, né? Então tem aí 32 anos, e ele lembra de coisas que aconteceram quando eu tinha 10. Porra, não vou lembrar, tá ligado? Copa do Mundo de 2002, tem uns bagulho assim, nada a ver, surreal. Então, ele é um cara ponderado na medida do possível, né? Quando não fala de paixão ali, quando não está no calor da emoção. Então, ele é um cara ponderado, faz pontuações inteligentes, sempre traz informações. Eu acho que faz sentido a gente ter essa troca aí, né? De conversa entre amigos e, mano, jogar resenha. Hora a gente vai falar sério, hora a gente vai falar atrocidades e, cara, muitas vezes são as atrocidades que a gente quer falar mesmo, cara. E exatamente. só deixar acontecer. E a gente deixa registrado aqui para a eternidade que a gente convidou outras pessoas, só que até agora ninguém topou. Então, quando a gente estiver na ESPN, na Globo, eu não quero ninguém vindo atrás da gente, não, hein? Tudo bundão. É isso. Vamos começar falando do assunto da semana, né? Que foi o derby Corinthians e Palmeiras. Vitória, para mim, vou começar já polemizando. Surpreendente do Corinthians. Eu, ao longo do dia, quando me perguntavam qual é o seu palpite para o jogo, eu achava que era 2-0 pro Palmeiras. E graças a esse homem que está no seu plano de fundo aí, o Corinthians saiu vitorioso e cravo aqui: o Corinthians não cai mais, tá? Eu cravo aqui: o Corinthians não será Faz um rebaixado. pertinho, pô. Para mim, isso inclusive é ruim, porque a gente tem uma aposta. Então, o Corinthians não cai mais. E cravo também que o Botafogo será campeão brasileiro de 2024. Então, passar um pouco para você falar sobre um pouco as suas impressões desse Corinthians aí, surpreendente, na minha opinião. Essa aposta, ela foi feita, se eu não me engano, ainda no primeiro turno, né, Gordinho? Tava, acho que na virada ali, né? Do primeiro para o segundo turno. Antes Fez de uma chegar os aposta, reforços, hein? O cara foi antes corajoso, antes de chegar os reforços. o Corinthians estava numa draga, obviamente, né? Sempre na zona de rebaixamento. A gente apostou cenzão. E tanto falar, encherem o meu saco. Eu falei, então vamos, Gordinho, jogo entre Corinthians e Flamengo na Neoquímica. Se o Corinthians ganhar, vamos dobrar essa aposta, vamos para 200. E o Corinthians ganhou e a aposta foi dobrada. E Pelo que eu eu, tô vendo, semifinal, tem que puxar. Dia 1º de setembro foi quando a gente dobrou a aposta. Falei, Gordinho, é, Corinthians ganhando, a gente dobra a aposta. tava mais ou E menos de, ali na virada do turno, né? Ainda tava uma draga ainda, acho que eles eram vice-lanterna na época. há 2 meses atrás. Então, o Corinthians ganhou, É, eu falei, Gordinho, se o Corinthians ganhar do Flamengo, o Corinthians não cai, eu dobro a aposta. Falei, demorou, fechado. Porém, sejamos justos também. Quando o Corinthians foi eliminado pelo Racing, eu falei, ó, se o treinador não cair, né, o Ramon Dias, se ele não cair, perder do Palmeiras, ele não cair, ele for o treinador contra o Vitória, se você quiser, a gente cancela a aposta. E aí eu já tava achando que esse treinador ia rebaixar o Corinthians. Cara, e eu não ainda acho que vocês não caem. Cravo, na verdade, que vocês não caem. Agora, vai mais. falando do jogo mesmo, assim, no começo o Palmeiras fez muito por conta dos erros de saída de bola do Corinthians ali. O Palmeiras teve oportunidade de matar o jogo com 10 minutos. E não aproveitou, graças também à incompetência dos seus atacantes e à competência desse baita goleiro que vocês acharam, chamado Hugo Souza. No começo do jogo, qual que foi a sua percepção, Thiago? Você falou, puta, fudeu, os caras vão vir pra cima amassar ou você tava confiante?
Cara, primeiro, né, o resultado esperado aí, uma simulação, né, que a gente sempre faz simulação, era realmente, estava computando a derrota mesmo em casa, o empate eu acho que seria muito bem-vindo, a vitória foi surpreendente. Cara, no começo do jogo, vendo o Martínez como titular, vendo o Félix Torres ali na esquerda, junto com o Hugo, mamãe, cara. O primeiro lance foi, acho que no primeiro minuto de jogo, o Alex Santana perde a bola, ou é um passe, não lembro. Primeiro lance de perigo, né? Um chute seco ali, o Hugo fez uma defesa ok. 1 minuto e 45 de jogo, Martínez erra também outro passe, vem o Palmeiras e tem outra chance. E assim, aí eu acho que em menos de 5 minutos, acho que 3 minutos, teve aquele cabeceio, né, do Felipe Anderson Felipe para queimar Anderson, roupa. jogada do Estevão para cima do Hugo, cabeceio do Felipe Anderson, que, assim, diga-se de passagem, não tá jogando absolutamente nada, tá? Felipe Anderson ainda não disse para que veio. Os palmeirenses fizeram festa quando o Felipe Anderson chegou. Demos chapéu na Juventus. Mas Felipe Anderson está me lembrando muito mais Sleep Anderson dos tempos de Santos do que o Felipe Anderson da Lazio. E aí ele fez um cabeceio no chão, no contrapé, né? E aí, só para contextualizar o pessoal, eu fui goleiro aí, até o sub-15, então eu conheço um pouquinho. Deu um cabeceio no chão, no contrapé, então o bem posicionado fez uma baita defesa, eu acho que ali já ia sacramentar, né? A derrota, porra, 5 minutos em casa, o clima, né? Acabou de ser eliminado, acho que ia ser o fim. Mas ok, né? O Corinthians aguentou a pressão ali de 20, 25 minutos, e aí começou a sair do contra-ataque, né? Mais na questão de lançamento, vamos fazer o Yuri Alberto correr. O pessoal tá falando que o Memphis jogou mal. Cara, eu não acho que ele tenha jogado mal, eu acho que ele só não jogou, não era um tipo de jogo para ele. Né? Ele é um cara que, É obviamente, muito técnico, né? tá abaixo fisicamente, então era um jogo, pro Corinthians, um jogo mais físico, de correria, de contra-ataque, mas às vezes que a bola passou no pé dele, né, ele fez o passe, teve uma bola ali que o Yuri ganhou na arrancada, né, fizeram uma tabelinha ali no 2, né, ele enfiou a bola pro Yuri, o Yuri ganhou na arrancada, saiu na cara do Everton, né, ele chutou e o Everton defendeu com o pé. Ia ser um belo gol. Então, eu acho que o tipo de jogo, né, o estilo de jogo do Corinthians, né, nessa partida específica, não favoreceu o Memphis. Eu não jogaria a culpa 100% nele. E aí o Corinthians, né, numa felicidade aí, num belo chute do Garro. E, cara. Falha do Caio Paulista. Obrigado, viu, Leila Pereira? Mas vamos dar o mérito também pro Mateuzinho, que ele pega a bola na esquerda, ele ia sentar o aço, ele viu que estava bloqueado por 2 ou 3, e levanta a cabeça, rola pro Garro, cara. A rolada, Gordinho, de rolada também. A rolada que ele dá para trás ali, cara, na perna esquerda, cara, foi perfeito ali pro Garro bater de primeira, um chute rasante. Ele chuta muito bem de fora da área, cara. É impressionante. A bola entra rente ali na bochecha da rede, mano, tem chance. E aí, você vê na reação, né, dos jogadores do Palmeiras, teve um zagueiro, o volante, não lembro quem, já se ajoelha no chão, a energia já cai, fala, porra, a gente tinha o jogo na mão, tomamos gol, e aí, né, E o primeiro gol, inclusive, sai pouco não, mas sai depois do fato talvez mais comentado do que o próprio jogo, que foi a cabeça do porco, né? a cabeça do posto foi no segundo tempo, não foi? Foi no segundo tempo? Então eu perdi o time certinho ali. Talvez foi mais comentado do que o próprio clássico em si. Inadmissível, né? A segurança deixar passar uma cabeça de porco na revista, mas estão dizendo que foi antes da partida começar que lançaram a cabeça de porco para lá, mas enfim. Cara, Isso não dá pra entender como com um bagulho, cara, o dobro que isso aqui entra no estádio e, sei lá, não dá pra entender. Mas, beleza, e aí o André Ramalho se machuca, né? Aí eu já tinha falado, porra, vai vir o Ranielli, e aí eu achava que o Ranielli ia vir como terceiro zagueiro, e aí ele muda, e ele gosta de mudar o esquema tático, né? Ele treina de um jeito na semana, esse treinador cara, que treinador excelente. Ele consegue, no jogo contra o Flamengo, com 30 minutos, ele
de jogo, ele tá numa formação, ele, porra, vou mudar de novo, foda-se, eu treinei assim, mas com 30 minutos de jogo eu E quero... muda o que tá dando certo, né? Se ele tivesse mudando o que tá dando errado, você compreende, fala, pô, é um gênio da tática. Agora, Ó, muitas eu já vezes vi ele o muda. Luxemburgo aqui. Tem Exato, um o Luxemburgo já viu o Luxemburgo mexer no primeiro tempo, entendeu? 20, 25. Porra, normal, É. pô, beleza. Fiz cagada, eu assumo, vou voltar ao normal, beleza. Mas não, porra, tá? Eu acho que se não me engano foi contra o Flamengo, né? Que aí ele tava numa formação, o Bruno Henrique foi expulso, ele mudou a formação e cagou tudo, né? Então, na conta dele. E aí, mais uma vez, né, ao invés de, ele não tinha zagueiro do banco, mais uma vez ele muda a formação. Beleza. O Ranieri já jogou de volante, algumas vezes saía um zagueiro e ficava de volante, né? Então por isso que era esperado ele como terceiro zagueiro. Ou desculpa, ele era zagueiro e era esperado ele como terceiro zagueiro. Mas aí ele entra de volante, e aí eu acho que ele, junto com o Martins, ele deu um pouquinho mais de liberdade para o Martins. Martins no primeiro tempo estava correndo solto, estava perdido. Parecia eu ali no meio de campo, porra, vou correr ali, né? Mas aí com a entrada do Ranieri, o Martins conseguiu jogar bem finalmente. E o Ranieri Né? começa bem a temporada, né? Ele caiu muito depois da saída do Antônio Oliveira. Começou bem e aí caiu, né? Mas aí o time todo tinha caído também. É porque Então, não enfim, pagaram, né? Não pagaram ainda o Cuiabá, então talvez ele deixou o futebol lá junto com a dívida. a gente faz aqui, tá de bem, então a gente vai fazer clube. Enfim, é um assunto para outra vez. E aí o Martins conseguiu, né? Mostrar um pouquinho mais de jogo, teve mais marcação no meio de campo. O Corinthians não tem força no meio de campo na maioria dos jogos, falta aquela pegada que é Corinthians. E aí, tanto que o Martins rouba a bola, né, e ele dá no Garro, aí o Garro acha um passe sensacional. Quem falar que ele errou o passe tá mentindo. Eu ia falar que ele errou. Eu ia falar que ele errou. Antes de você completar, eu já ia falar que ele errou. Porque, assim, para mim, ele colocou mais força do que precisão ali e acabou dando sorte. Nada, pô. O passe era para ir mais na diagonal, foi mais vertical. E aí, tanto que ele Então só ele fez. errou. Então ele Não, errou. não. É que ele um passe normal. O que eu faria é um passe mais cruzado, mas sou eu. Mas o Garro não, porra. Ele já falar, eu vou tocar ali que o Everton vai errar o tempo da bola, o Yuri vai e já vai marcar. Foi premeditado. E aí, caiu no pé do homem, né, cara? Caiu no pé do homem, Yuri. E baita falha do Everton, né? Um goleiro do nível dele não pode sair errado desse jeito numa jogada dessa. Polêmica. O Everton não é tudo isso que todo mundo pensa. É um bom goleiro e só. Acho que ele tá no lugar certo, na hora certa, no time certo, né? Exatamente. É Não é o... de Dida, de Marcos, de Rogério Ceni. Obviamente não. Obviamente não. Isso aí, inclusive, depois qualquer torcedor palmeirense pode confirmar, mas trazendo só para dentro do Palmeiras, não tem comparação, assim. Talvez exato, Sérgio, até o Cavalieri, tá? Até o Cavalieri no auge no Palmeiras, quando ele surge ali, o Veloso, assim, eu acho que o Everton só senta na mesa com esses caras, a exceção do Cavalieri, que não ganhou muita coisa, mas o Everton só senta na mesa com esses caras por ser o cara, até o Praz que a gente estava esquecendo aqui, o Everton só senta na mesma mesa desses caras pelos títulos que ele ganhou. Porque ele fez parte do período mais vitorioso recente do Palmeiras, que sabe da história do Palmeiras. Mas, tecnicamente, eu também não acho. Ele é muito bom na reposição, isso aí é negável. A reposição de Cara, ele bola é dele eu nível acho muito prato. boa. Ele é nível prato. E só. Não é nem nível Fábio Costa. Fábio Se Costa, você é do ofício, como dizem, tem lugar de fala. Fábio Costa pegava demais. Demais. Sim, Pegava muito. Enfim. principalmente o tornozelo, né? Que excelente goleiro. Era uma inspiração. Enfim. E aí, cara, depois do segundo gol do Corinthians, o Palmeiras para de jogar. Aí até que, acho que nos 25, 30 minutos, aí o Dudu entrou bem, né? A entrada do Dudu, exato. O Dudu entrou muito bem no jogo. Fez uma jogada ali pela esquerda, né? Já fez um chute, e aí ele deu um cruzamento, aí o Rony
fez um puta cabeceio no chão de novo. E aí, 25 minutos do segundo tempo, o Palmeiras estava crescendo novamente, o Lucas fez defesa. Se não fosse ele, eu acho que aí seria 2-1, e aí o Palmeiras ia vir pra cima e o Corinthians não ia aguentar a pressão. E eu acho que depois, então, eu acho que depois disso aí o Corinthians conseguiu dar uma controlada no. O Palmeiras tentava de atacar, mas o Corinthians estava bem firme ali na defesa. Eu acho que foi o único lance de risco assim que eu me lembro foi essa cabeçada assim no segundo tempo. E antes disso teve a falta na trave. Do Menino. Gabriel Menino bateu na trave. O Gabriel Menino, talvez ele treina falta fazendo o desafio de youtuber, né? Porque é impressionante. Teve um jogo contra o Flamengo, eu acho, ou contra o São Paulo, um jogo grande também. Um jogo grande que ele foi contra o Corinthians também? Então, ele acerta uma bola na trave também nos minutos finais, assim, que se o Palmeiras faz aquele gol, o Palmeiras teria virado o jogo ou empatado o jogo. Acho que foi contra o Botafogo, cara, o jogo da Libertadores. Eu não vou lembrar direito agora, mas eu tenho um lance assim que o Gabriel Menino bate uma falta num dos últimos lances e a bola bate no travessão também. Então, assim, ele pega bem na bola, mas tem que mudar o foco, né? Ele tá acertando o travessão e tem que voltar a jogar bola, porque é um cara que caiu muito de desempenho também. Quando essa bola bateu no travessão, assim, no primeiro gol do Corinthians eu não comemorei. Primeiro, que eu tava com a minha filha no colo. Segundo, eu tava assim, né? Mas, porra, não dá pra confiar no Corinthians. No segundo gol, aí eu comemorei, né, timidamente aqui, com a neném aqui. Timidamente comemorei. Na hora que bateu na trave, eu falei, mano, essa bola não vai entrar, esse jogo é nosso. Aí ali eu já tive a certeza. E aí quando veio na defesa do Ultra, aí esquece. E aí foi o último lance praticamente do Palmeiras, né? E aí veio o pênalti. Pênalti que ninguém fala. Você levantou esse assunto hoje e eu confesso que eu não tinha reparado, tá? Eu confesso que eu não tinha reparado nesse lance. Aí eu vi, né, jogo aberto, outros canais aí falando, né, sobre esse pênalti. Não foi pênalti, jogo de corpo. Cara, ali foi pênalti. O juiz não tinha marcado impedimento, deixou o lance seguir. Aí depois que terminou o lance, marcaram o impedimento. Mas estava de fato impedido? Não estava impedido. E não estando impedido, na minha visão, o VAR deveria chamar. Houve ali, porra, o Gustavo Gomes só vai no corpo do Yuri. Não sei se pegou realmente só no ombro, né? Na minha visão, pegou um pouquinho na parte de trás do ombro. Só que teve o calço entre as pernas do Yuri Alberto. Então, teve o calço, um empurro, irmão, não tem como o cara ficar em pé. Eu acho que, como o Yuri caiu, mas foda-se, mano. Teve o toque, teve o empurrão, ali é pênalti. O juiz deu, o Bandeira depois deu o impedimento, mas é igual eu falei. Se tivesse sido gol, o VAR, não está impedido, foi gol, ia validar o gol. Mas foi pênalti. Então o VAR já falou, não teve impedimento, mas houve a penalidade. Para, né? Mas, eu posso estar falando uma besteira aqui, mas acho que como é lance interpretativo e o juiz não deu, salvo engano, o VAR não pode chamar. O contrário seria verdadeiro. Se fosse um lance interpretativo e o juiz deu, aí o VAR poderia chamar para anular. Agora, chamar para marcar, eu não tenho certeza. Depois eu vou até dar uma pesquisada. Se o VAR pode chamar nesse lance. Na minha interpretação, deveria. Não só poderia, como deveria chamar. Mas eu não sei se é um lance interpretativo. Não acho. O que você pode falar foi um erro, claro. Aí tá, beleza. Mas não acho que tenha sido um. Porque eu acho que ele só pode chamar também com um erro claro. Uhum. E também interpretativo. Foi um erro claro? Não sei. Então é foda. Mas, se fosse do Palmeiras, o vai com certeza chamaria. Com certeza. Cara, feito isso, qual que é sua expectativa aí para o Corinthians? Eu vi que você está meio empolgado, falou até que possibilidade de chegar na Libertadores. Oitavo colocado. Oitavo colocado? Quer apostar? Não, a gente já tem uma aposta vigente, então se você quiser anular aquela por essa, eu tô aceito.
Então, assim, só fazendo a minha reflexão do jogo, acho que o jogo nem tanto, porque você já exauriu aí, falou com perfeição todos os principais fatos sobre a ótica, principalmente sobre a ótica de um torcedor corintiano. Infelizmente, não tem um torcedor palmeirense aqui para fazer o contraponto. Mas acho que a Arregou. perspectiva. Arregou. Acho que a perspectiva é essa. Acho que o Corinthians vem numa crescente. Sair das Copas, que era algo que eu falava para você há muito tempo, sair das Copas, eu acho que foi muito importante para essa reta final, porque, óbvio, seria importante chegar na final da Sul-Americana. Eu acho que o Corinthians não teria time para ganhar do Galo a Copa do Brasil, considerando que o Flamengo que passou, né? Mas do Cruzeiro, eu acho que o Corinthians teria plenas condições de ganhar a Sul-Americana, só que isso poderia comprometer o Campeonato Brasileiro. Então, para um time que está na situação que está, focar numa competição só, na minha interpretação, eu acho que é melhor do que você ficar. A gente tem números, óbvio, que são de times que não tem o elenco que o Corinthians tem agora, não tem a história que o Corinthians tem, não tem a camisa que o Corinthians tem, mas a gente tem inúmeros históricos aí de times que chegaram à final da Sul-Americana, perderam a final da Sul-Americana e foram rebaixados no mesmo ano. Que eu posso te citar o Goiás do Rafael Moura, posso te citar a Ponte Preta que perdeu para o Lanús, posso te citar o Atlético Goianiense que chegou na semifinal, se eu não me engano. Para de consultar a porra do. Eu não estou olhando nada aqui, ó. Por isso que a gente vai querer enciclopédia. Vou lembrar dessa porra aí. Então, 3 exemplos aí de times que chegaram na final da Sul-Americana, ou na semifinal, nas fases finais da Sul-Americana, e acabaram sendo rebaixados. Esse Goiás do Rafael Moura, inclusive, perdeu para o Independente de Alvejaneda. E esse ano o Rafael Moura jogou muita bola pelo Goiás. Então, para o Corinthians, acho que foi benéfico ter saído do E depois campeonato. desse ano, ele foi contratado do Corinthians. Não, ele vem do Corinthians, ele vem do Paysandu pro Corinthians, na verdade. Ele vem pro Corinthians da MSI ainda. Ele era para ser um reserva de luxo ali da dupla Nilmar e Tevez. E aí ele vem do Paysandu. Ele foi revelado no Galo, se eu não me engano. E aí ele vai pro Paysandu, não teve muita oportunidade no Galo, vai pro Paysandu e do Paysandu ele vem pro Corinthians. E no Corinthians também não teve muita oportunidade. Então, assim, por questões óbvias, ele era muito jovem Mas não foi. e tinha uma dupla que era Tevez e Nilmar, né? Não tinha como ele brigar com esses caras, apesar de ser um bom jogador, Rafael Moura. Da perspectiva do Palmeiras, sinceramente, eu acho que acabou o ano para eles e vai ser um ano decepcionante com a conquista só do Paulista. Eles começam o ano perdendo a Supercopa pra gente. A gente, quando eu falo a gente, eu tô falando do São Paulo, né? Não, eles começam o ano perdendo a Supercopa pro São Paulo, ganham o Paulista do Santos, que estava em reconstrução, perdem a vaga na Libertadores para o Botafogo, da forma que perderam, com a possibilidade de passar. Na Copa do Brasil, eu nem lembro para quem que eles caíram agora. Deixa eu. Sinceramente, não lembro se foi para o Atlético, cara, de verdade. Foi para o São Paulo que eles caíram na Copa do Brasil? Eu acho que foi. Enfim, e aí no brasileiro, eles estavam achando que ia se repetir o ano passado. Foi pro Flamengo? Verdade, cara, o Flamengo. Ainda pro Flamengo do Tite, hein? Diga-se de passagem que. E o ano do Palmeiras, eu acho que. E aí que onde eu queria chegar é que eu acho que é fim de ciclo, mas não pro Abel. Eu acho que o Abel ainda pode render muito com esse time do Palmeiras, mas para muitos jogadores ali desse elenco aí, acho que é fim de ciclo. Assim, o próprio Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes. Eu acho que o Palmeiras precisa urgentemente, considerando a lesão do Piquerez, contratar um lateral esquerdo. Eu acho que é fim de ciclo para Rony, para Dudu. Eu acho que essa geração vitoriosa do Palmeiras precisa ser renovada. A Leila tem que tirar o escorpião do bolso se quiser continuar sendo competitivo, porque no futebol brasileiro, com o advento dessas SAFs, você vê a SAF do Botafogo já está dando certo. O Cruzeiro agora que é do... Aconteceu com o São Paulo lá atrás, depois com Exatamente. Flamengo, Se o 19, né? O Cruzeiro de 2012, 12, 13 e assim sucessivamente. Se o Palmeiras se a Leila não pensar diferente, quiser continuar sendo competitiva, ela vai ter que tirar o escorpião do bolso e reforçar esse time do Palmeiras. E vai ser uma pena, porque eles vão estar desperdiçando o fim dos últimos dias ali de um cara que talvez eu vou falar aqui que é a maior revelação brasileira desde Neymar, que é o Estevão. Então, assim,
teria que montar um time em volta desse menino para aproveitar todo o potencial dele antes dele ir embora. Passando já para, se você quiser falar algumas coisas sobre o Palmeiras, a gente pode passar para o próximo assunto já. Não, você tava falando. Cara, eu quero Palmeiras. Quero falar de Palmeiras. Você tava falando, o Corinthians cair na Copa seria benéfico. Cara, a final é dia 23. Nesse sábado, no outro, no outro. Corinthians, vamos supor que o Corinthians passou do Racing, ganhando do Palmeiras. Segunda, dia 11, tem jogo contra o Vitória. Provavelmente, vamos colocar aí que tem esse, né? Vamos colocar aí que dia 18 teria uma outra rodada, que se não me engano seria contra o Cruzeiro, talvez? Não lembro. Se na sequência o Cruzeiro é um Vasco. E aí no dia 23, no outro sábado, seria. Então seria um jogo, a final seria. O Corinthians ia ter 5 jogos para se preparar para a final. E a final é única, né? Então não sei se atrapalhar ter passado para a final, né? Não sei se atrapalhar o Corinthians no Brasileirão ter ido para a final, não. A gente tem data FIFA aí, né? Nesse período, acho que dia 14 de jogo, então data FIFA. Semana que vem, semana que vem. Vai ser a maratona mais ou menos que o Botafogo vai ter para a final da Libertadores. O Botafogo, acho que na antivéspera da final da Libertadores, vai enfrentar o Palmeiras. Então, assim, óbvio que o Botafogo hoje tem talvez o melhor elenco do Brasil e time para isso, mas. Então, teria que ver, Gordinho, por exemplo, vai ter o jogo dia 11 contra o Vitória, e aí vai ter a data FIFA, não sei quando seria o próximo jogo, depois do dia 23. Eu acho que o próximo jogo, depois do Vitória, seria só a final do dia 23. Então, seriam não, eu acho que tem rodada ali antes do dia 23, cara. Se eu não me engano, tem rodada antes do dia 23. Eu acho que tem no dia 14 e 19, eu acho, 14 e 20. É isso. Enfim, tivesse passado para a final da Sul-Americana seria bom, não seria ruim. Chegou até onde chegou, teve possibilidade de passar. Eu acho que deveria ter saído nas Copas lá nas oitavas, né? Como eu sempre Exato. falei. E assim, o Corinthians tentou, jogou com o time reserva e jogou bem, né? O Coronado arregaçou, e aí foi passando e a gente aí foi querendo, porra, vamos lá, né? Perdemos do Flamengo de 2-1 do jeito que foi. Porra, fomos espancados também, mas a gente também teve chance, então estava tudo aberto. 30 minutos do primeiro tempo, um a mais, porra, vamos, só 1-0 e torcer depois pro Hugo, seria o mínimo. Mas não aconteceu e falta. É isso. E vou só finalizando aqui, passando para o próximo assunto. Botafogo, para mim, já é campeão. Eu não assisti o jogo do Botafogo por questões óbvias, estava passando o jogo do São Paulo no mesmo horário, mas eu vi o compacto e a sensação que me deu é que o Botafogo fez aquilo que o Palmeiras não conseguiu fazer contra o Corinthians. Porque em 10 minutos de jogo, o Botafogo estava ganhando de 2-0 do Vasco. E assim, para mim, 6 pontos de diferença, faltando acho que 5 rodadas, é muito difícil, ainda que tenha o confronto direto, é muito difícil de tirar. E esse time do Botafogo tem algo que o time do ano passado não tinha. O elenco é melhor, o time titular é melhor, o elenco é melhor, e eles parecem, apesar de terem tido algumas adversidades, o próprio jogo contra o Palmeiras na Libertadores é uma dessa, me parece ser um time muito mais encorpado e muito mais preparado psicologicamente, considerando o que aconteceu ano passado. Então, para mim, Botafogo dificilmente perde esse Campeonato Brasileiro, a não ser que aconteça uma catástrofe enorme, vai ser um vexame pior do que o do ano passado, na minha opinião. Falando um pouco. Pode falar, Ti. Também acho que não perde, não. É do Botafogo. Falando um pouco do jogo do São Paulo, cara, eu confesso para você que a minha sensação com o São Paulo, desde a eliminação para o Botafogo na Libertadores, é de fim de feira. Bahia jogou muito o primeiro tempo. O Bahia jogou muito o primeiro tempo. Jogou muito. E assim, o meio de campo do Bahia é muito bom. Eu acho a zaga do Bahia ruim e o ataque do Bahia ruim, mas o meio de campo dele, as 4 peças que tem ali no meio de campo, Caio Alexandre, Cauli, Everton Ribeiro e o outro que é o Jean Lucas, é um baita meio de campo, assim, um baita meio de campo. Eu acho que. E assim, o Rogério Ceni é muito São Paulo. O Rogério Ceni tem 12 jogos, 11 jogos ou 12 jogos contra o São Paulo, são 9 derrotas. 9 derrotas e 2 empates. Então, assim, o Rogério Ceni é o meu maior ídolo e ele é muito São Paulino. Eu tava brincando hoje que se o Rogério Ceni tivesse dirigindo o Real Madrid e jogasse com o São Paulo no Bernabéu, o São Paulo ganhava de 3-0. Porque o Rogério é muito.
O Rogério é muito São Paulo. É muito São Paulo. É... Mas pro Bahia, tá ótimo, cara. O Bahia brigou até a última rodada, junto com o Corinthians, para não cair o ano passado. E esse é o segundo ano de projeto do Grupo City. Trouxeram um cara de impacto, que é o Everton Ribeiro. Conseguiram ganhar a contratação do Caio Alexandre, que era pretendido pelo Palmeiras. Mantiveram o Cauli no time, que era um desejo do Palmeiras. Então, assim, pro Bahia tá ótimo. Para a perspectiva de São Paulo, a sensação que me dá é de fim de feira, e assim, é impressionante o quanto esse time do São Paulo é vagabundo. Porque quando esses caras querem jogar bola, eles jogam. Apesar do Bahia ter jogado muito no primeiro tempo, uma falha grotesca do Marcos Felipe, que é um goleiro fraco, que chuta a bola no pé do Luiz Gustavo, que faz o gol. Dali para frente, Né? ali, cara, tem gente falando de esquema de aposta. Cara, nem se ele quisesse, nem se ele quisesse, ele teria acertado o Luiz Gustavo. Assim, ele errou mesmo o chute. Acho que ele queria dar uma fatiada para a bola subir, ele pegou no meio da bola, ela não subiu. Gordinho, falando de São Paulo. O São Paulo tem que ganhar só 3 jogos nessa reta final. 4. Contra o Atlético Paranaense, contra o Bragantino, contra o Grêmio, contra o Juventude. E resto, mano. Tá Não, suave. mas, cara, se você tá falando isso para fins de interesse do Corinthians, esquece. Vocês não caem mais. Eu cravo aqui que vocês não caem mais. E assim, Libertadores. a depender de onde são esses jogos, Atlético Paranaense, se for na Arena, na Liga Arena lá, esquece, São Paulo não vai ganhar. O Bragantino é lá. O O Grêmio é Bragantino, lá. o Grêmio a gente ganha. O Grêmio a gente ganha. O Juventude difícil, vai estar numa preguiça danada. O Grêmio talvez a gente ganhe. E o Bragantino a gente vai perder. Então, assim, a chance desses times de não caírem é o São Paulo, com essa preguiça enorme que é o São Paulo, perder para esses times. Porque o São Paulo talvez seja o time mais inconstante do futebol brasileiro. Se você pegar. O Paulo vai ficar na frente do Flamengo. Ai, cara, só se o Flamengo ganhar a Copa do Brasil e largar o brasileiro. Fase de grupos direto. Eu 5 acho que vai. Sabe por que eu acho que vai para a fase de grupos direto? Por dois motivos. O Flamengo vai ganhar a Copa do Brasil, vai virar G5 e há grandes chances do Botafogo ser campeão da Libertadores e virar G6. Aí o São Paulo vai direto. Mas por competência desse time, eu acho muito difícil. Assim, é um time preguiçoso, é um time vagabundo, é um time que tem muito potencial, mas não joga. É um time que não faz triangulação, não tem uma ultrapassagem. O primeiro gol foi um gol dado. O segundo gol, você vê como esse time é vagabundo no segundo gol, que é uma jogada trabalhada. E aí a bola sobra pro Rato, que tava há 1 ano e 3 meses. Cara, eu vou te perguntar, você sabe qual tinha sido o último gol do Rato? tudo contra o Corinthians. Aquele Esse chute de mesmo. esquerda que ele achou. Esse, esse Nem, gol. nem Então, lembro assim, qual era o jogo, mas acho que era. semifinal da Copa do Brasil, se eu não me engano, no Morumbi. Eu tava em loco nesse jogo, quando o Rato corta Ah, para a mas esquerda e quando o Rato corta para a esquerda e o Cássio não acha nada. E nesse jogo, inclusive, Matias Rojas, o Messi paraguaio, tem uma finalização muito parecida 40 milhões. e o Rafael, São Rafael, que para mim é um goleiro subestimado, faz um milagre. A mesma defesa. Eu lembro até que a gente colocou no mesmo ângulo, porque acho que foi até no mesmo gol, né? Uhum. No mesmo ângulo, no mesmo lugar a bola e o goleiro diferente, resultado diferente. O É isso. Cássio continua a bola até hoje. E com a minha perspectiva com o São Paulo, assim, cara, eu assisto jogos do São Paulo agora nessa reta final, porque eu sou teimoso e apaixonado, porque eu não sinto vontade nenhuma de ver esse time jogar. A gente gosta de sofrer, né, cara? Tem muito cara vagabundo nesse. É o quê, Tiri? Mas é iludido. É isso, entendeu? Para mim, São Paulo tem que renovar um pouco esse elenco para o ano que vem. Precisa urgentemente trazer um lateral esquerdo. Urgentemente. Precisa. O Rafinha, muito obrigado. Vá ser auxiliar técnico do Jorge Jesus. Muito obrigado pela Copa do Brasil do ano passado. Muito obrigado pelo gol em cima do Palmeiras na Copa do Brasil. Muito obrigado por você ter apitado vários jogos pra gente, porque a única coisa que você faz ultimamente é apitar o jogo. Que eu não. Ele vira. É liderança. Que liderança? Não liderança numa panela dessa? Entendeu? Se ele tivesse. É o líder da tela, porra. Ele é o líder da panela, exato. Então, assim. Luciano. Para quem acha o Luciano ídolo,
Não vou falar aqui porque esse vídeo vai para lá. A gente já falou alguns aqui, até porque a gente não é profissional disso, mas Luciano, vá, entendeu? E quem acha o Luciano ídolo, vá junto. O próprio Caleri, eu já tô ficando de saco cheio do Caleri, tá? Caleri, eu já tô ficando de saco cheio do Caleri. Ele se doa, ele se mata. Só que tem que fazer gol, Caleri. Tem que fazer gol. Centroavante vive de gol, entendeu? Desse elenco, assim, eu só salvaria Lucas Moura, salvaria os zagueiros, porque assim é impressionante a qualidade dos zagueiros do São Paulo. Você troca as peças e é mantido o nível, assim. Goleiro, Arboleda né? e o goleiro, Rafael também manteria. Arboleda, Alan Franco, Sabino, uma grata surpresa. Sabino tá jogando muita bola no São Paulo. Ferrarese e até o Juan, que é um cara que veio desacreditado do Sassuolo da Itália, que já tinha jogado no Grêmio antes. Das vezes que jogou, jogou bem. Estou muito ansioso para a volta da minha dupla de volantes. E eu nunca imaginei que eu falaria que eu estou muito ansioso para a volta de Alisson, o melhor volante do Brasil. Eu nunca imaginei que eu falaria isso. Ele é o melhor pior, né? Não, mas ele virou um baita. Como ponta, ele era horrível. Como ponta, ele era um ponta burro, ele corria com a cabeça baixa, ele não sabia chutar, não sabia cruzar, mas ele corria o campo todo. E aí o Dorival, muito inteligente, Parece o falou: o Dorival, mas ele tinha um bom passe, diferente do Martins, ele tem um bom passe. Então, ele assim, domina também. ele. E assim, até por ter sido ponta um dia, ele sabe fazer alguma coisa com a bola. Agora, o Alisson, o Dorival viu isso e falou assim: esse cara vai correr no meio de campo para mim. E ele se transformou um dos melhores volantes do Brasil. Saudades, Alisson. E só para fechar o tema São Paulo aqui, eu acho que assim, o ano que vem vai ser difícil para São Paulo. Para mim, o ano do São Paulo já acabou. São Paulo vai ficar ali entre sexto, quinto, sexto, quinto. E o ano que vem vai ser difícil porque a diretoria do São Paulo está tentando reorganizar as contas, então não vamos esperar nenhuma contratação bombástica. Vai ser mais do mesmo que tem aí e vai ter que ter um trabalho de scout muito bom, daquele trabalho de scout que a gente tinha o melhor do Brasil, que achou Mineiro, que achou Grafite, que achou Parece Josué. Acho que hoje o futebol mudou muito hoje. O futebol hoje você não acha Hoje não tem como. jogador barato. Você não acha jogador barato. Qualquer jogador aí é 20. Mas eu acho que nós, falando do Brasil, a gente tem uma vantagem que a gente se tornou a NBA da América do Sul. O que eu quero dizer com isso? Fazendo Todo muito. mundo, todo mundo aqui da América do Sul que não foi para a Europa ainda, ou que não tem mercado lá, quer jogar aqui. Então é só você ver a quantidade de jogadores estrangeiros que tem no futebol brasileiro, e inclusive os Jogo do caras que não têm. Brasil e Colômbia, que o Brasil perdeu, e estava cheio de jogador titular da seleção que joga no O meio de campeonato. campo da Colômbia era do Brasil, ó. Era Richard Rios do Palmeiras, o Inonimável, que eu não vou falar o nome dele aqui para não ficar bravo, camisa 10 da Colômbia. Queria muito falar, esqueci. Mas, E esqueci. o Arias do Fluminense. Então, o meio de campo da Colômbia era de 3 jogadores que. Quer dizer, 2 jogadores que jogavam no Brasil, um que roubou aqui durante um ano. Mas, enfim. E assim, você pode ver, por exemplo, o Memphis era um cara que até tinha mercado na Europa, mas veio para o Brasil. Volante também, que ainda está no São Paulo. Na seleção da Colômbia? Não sei se é da Colômbia. Então é outro jogo. Posso estar confundindo, não sou igual a você, não. Não, Então, na volante seleção do da São Paulo. Colômbia. O volante do São Paulo que jogou. Você está falando do jogo contra o Paraguai. Que era o Gatita era o goleiro, o Gatita era o goleiro, aí Júnior Alonso era o zagueiro, aí tinha o Pita, que era o atacante, tinha o Bobadilha, que era volante, acho que o Gustavo Gomes estava machucado. Romero, então praticamente a seleção toda do Paraguai é formada por jogadores que jogam no Brasil. Eu falei de uma seleção Paraguai, você já lembrou de outra, aí é pior, cara. Os titulares das seleções da América do Sul estão no Campeonato Brasileiro. Sim, você pega o meio campo do Uruguai. O meio campo do Uruguai é o meio campo do Flamengo. Os 2 jogadores de criação ali são os 2 do Flamengo. O lateral direito da seleção uruguaia é do Flamengo. O lateral esquerdo é do Palmeiras ou do Flamengo, porque o Vinha e o Piquerez. Então o Brasil hoje tem essa questão de ser a NBA da América do Sul. E isso é muito bom para trazer esses jogadores para cá. E é aí que a gente tem que achar o scout. Pegar esses jogadores que estão surgindo nesses times e antes de um time de Portugal levar esses caras para lá, para depois vender pelo triplo do preço,
pô, traz esses caras pra cá. Mas pelo menos quando você acertar o Garro, teve o Rojas aí, cara, e tantos outros, né? Então, às vezes você dá um tiro e corta. Às vezes não o vai trazer a Corinthians mesma. trouxe o Garro. O Corinthians trouxe o Garro, o Inter trouxe o Bernabei, que é um lateral esquerdo muito bom, que tinha jornalista em programa de televisão grande pedindo o Bernabei na seleção brasileira sem se atentar que o cara era argentino. Coisa que aqui, eu posso afirmar, galera, aqui não vai ter isso. É isso. E assim, A nossa enciclopédia, vocês já viram que a memória do cara é boa. é isso. E eu, assim, para resolver o problema de 9 da seleção brasileira é fácil, é só convocar o Caleri. Enfim, mudando um pouco de assunto, passando da rodada dos nossos times aí, só para dar uma pincelada, porque como eu acompanho quase tudo, é muito interessante para mim que vão subir 3 times paulistas. Não sei se você viu isso, né? O Santos, o Novo Horizontino e o Mirassol praticamente já subiram para a série A do ano que vem. E o Campeonato Brasileiro ano que vem vai ser o mini Campeonato Paulista. Não cai nenhum paulista, né? Não. O único que estava em risco era. Ah, não, o Bragantino pode cair, hein? O Bragantino tem grande chance de cair. A simulação é Fluminense e Atlético Paranaense. E É não foi uma isso. simulação realista. Falando em Fluminense, vamos falar um pouco sobre o Marcelo? Sobre o Marcelo, só queria só falar sobre o pronunciamento. Né? Então, quando a gente chegar no pronunciamento, eu quero fazer uma análise do pronunciamento. Se você quiser adentrar no assunto, depois eu Não, faço eu uma vou análise da. falar, eu vou falar só que assim, para mim é inadmissível o Marcelo achar que ele é maior que o Fluminense. Ainda que ele seja, tá? Aqui entre nós, ainda que ele seja. Nenhum jogador pode achar que é maior que o clube. E o Paga a meu Série ponto com B, paga a Série B. e o meu Pagar a ponto Série B. com e o meu ponto com o Fluminense é que eles fizeram um pouco do que o São Paulo fez com o Kaká, que eles endeusaram o Marcelo muito mais pelo que ele fez na Europa, na carreira dele na Europa, do que pelo que de fato ele fez no Fluminense, que é mais ou menos a relação que o São Paulo tem com o Kaká. O Kaká jogou muita bola quando foi revelado no São Paulo, mas ele foi embora muito cedo, saiu escrachado pela torcida, e quando ele volta, ele joga 6 meses. Joga um absurdo de bola, junto com o Ganso, junto com o Pato, Luiz Fabiano, Allan Kardec. Joga um absurdo de bola. Mas o Kaká é. Quê? Até eu ia. Exato, né? E o Kaká é mais ídolo no São Paulo pelo que ele levou o nome de São Paulo pelo mundo afora do que pelo que ele jogou no São Paulo. É a mesma sensação que eu tenho do. Posterior, né, aos gritos de pipoqueiro, torcida lá no setor da Exato. Barra Foca. Ele e o Luiz Fabiano, hein? Ele, Luiz Fabiano e Júlio Batista. Esses 3 saíram dessa forma. Então, assim. E o Marcelo, para mim, ele é. No Fluminense, apesar dele estar no time que ganhou a Libertadores ano passado, ter sido importante, ele é muito mais reconhecido pelo que ele fez na carreira e ter sido revelado no Fluminense do que, para mim, o Thiago Silva deveria ser muito mais reconhecido no Fluminense do que o Marcelo. O Fred, Mas, o Fred, para mim, teria que ser. Os caras colocaram o nome de um dos campos do CT, e aí não acompanho de perto, o nome do Marcelo. E se não tem um outro campo do CT com o nome do Fred, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. só tem uma homenagem pro. Eu tava vendo acho que ontem, homenagem para um outro ídolo aí do passado, não vou me lembrar, Deve mas ser, ou Romerito ou Rivelino, deve ser um dos dois. acho, não é Rivelino, não. Mas é um outro cara aí do passado bem distante, aí tem. O Fred não tem, foi levantado isso do Thiago Silva também. Pô, o Fred também tirou um Fluminense aí que tinha chance de rebaixamento de 99%, né? Aí o Uhum. Ele e Fluminense o Conca, né? Ele e o Conca, que também é outro que foi não foi reconhecido. Foi 9, 2011. E aí no ano seguinte eles são campeão brasileiro. pode ser. E 2011. aí tem uma arrancada lá e, porra, começaram a ganhar todos os jogos e o Fred ficou à frente disso, né? Foi aí Que que, caiu Coritiba esse ano e foi no ano do centenário do Coritiba, que quebraram todo o Couto Pereira lá. ficou perto. E aí, o Fred, eu acho ainda mais que ele fez ainda mais do que o Thiago Silva. Eu acho que o Thiago Com Silva tem certeza. identificação, né, tudo que foi, o nome, e sempre por estar perto, né, e tudo mais. Mas quem, na história recente, quem realmente fez alguma coisa foi o Fred. Tem Então, falar. vou deixar você falar do pronunciamento do Marcelo agora,
já pra gente caminhar pro final, depois só tem mais um assunto pra gente comentar, e esse vai ser bem rápido, porque senão ninguém vai assistir esse vídeo, né? Já começa que a gente não é profissional. E aí colocar um vídeo de 1 hora, ninguém vai querer assistir. Cara, vamos lá, no pronunciamento. Vou ler aqui rapidamente e já vou fazendo uma análise, tá? Eu acho que já vai falar muito sobre o Marcelo, sobre o cara que fica cheio de nome toque, nome rele, que uma criancinha, sei lá, de 5, 6 anos, Isso precisa é ficar na inadmissível. frente dos seguranças, num cordão. Então, tem um cordão aqui, a mão do segurança, a criança fica aqui, para tirar uma foto com o cara atrás do segurança. Então, esse é o Marcelo, tá, gente? Não me toca, não me toca, teve isso, né, na apresentação. Então, enfim. Eu vivi uma etapa magnífica neste clube. Há quase 2 anos decidi voltar. Então, estou dando algumas ênfases, tá? Motivado pela ligação sentimental com o time. Participei de momentos inesquecíveis, como a conquista da primeira Copa Libertadores da história do clube. Meu nome ficará eternizado no reformado estádio Marcelo Vieira, local onde treinam todos os nossos moleques de Xerém. Esses moleques que está saindo notícias que ele falou, ó, não precisa se preocupar com a forma física, que se você tiver talento, Supostamente ele falou que o físico não importa, se você for talentoso, você se resolve. assim, se fosse na década de 90, ok, mas hoje o futebol é muito mais físico do que é. E você teria que ser muito fenômeno para isso, né, também. E, né, não saem tantos Neymares aí, né? Acho que nem Estevão tá no patamar de Neymar ainda, tá? Quero agradecer à minha mulher, aos meus filhos, por estarem sempre ao meu lado e por todos os sacrifícios que fizeram por mim. Tenho Sempre orgulho eu. do que e agradeço a todos que tornaram esse momento único, né? Especial aos presentes, meus companheiros. Eu também sempre levarei o Fluminense ao meu coração. Então, o que eu quero fazer uma análise aqui, tá, gente? Muito além do futebol, cara. Isso daqui traz um traço de uma pessoa narcisista, é sempre sobre ele. Ele quer se engrandecer, ele quer ser maior do que tudo. Então, cara, Egocêntrico, né? eu acho que esse pronunciamento define exatamente o que é o Marcelo. Um cara egocêntrico, um narcisista, que quer ser maior. Eu acho que, cara, um tipo de pessoa assim, eu quero estar perto. Se eu tivesse a oportunidade, de boa, mano. Tis, você tem a oportunidade de ser amigo de qualquer jogador. Fora os meus ídolos aí. Porra, o pouco que eu acompanho aí, que eu vi, porra, vídeo no Twitter. Porra, o Deivinho, mano. Deivinho deve ser um cara super gente boa, tem Dave. até. Cara, sensacional. Marcelo, pelo que está saindo na mídia e pelo que esse breve pronunciamento mostrou, cara, vai pra Europa, lá seu lugar, aqui não rola, não. É só isso que eu tenho pra falar dele. Parecido com um cara que passou no seu time recentemente, né? Um tal de William. Não entrou a pressão, né? Então. Eu Mas, não acompanhei se tiveram tantos casos assim de nome tal que não me resta. Acho que mas o William, eu acho que veio muito composto, achou que ia ser tratado, né? acho que o William voltou muito maior do que. Ele achou que ele era muito maior que o Corinthians mesmo, entendeu? Ele voltou achando que ele era maior que o Corinthians. E aí. Achou que já tinha feito coisas absurdas pelo Corinthians, né? Sendo que em 2017 ele começou bem. E aí, com a saída dele, ele marcou 2 gols contra o Atlético Paranaense no último jogo dele. E aí saiu. E aí depois que ele saiu, né, aí, o resto é história. Mas, cara, foi isso que ele fez no Corinthians, mano. Ele jogou meia temporada, saiu. Então não tem como Isso. ele achar que ia voltar e, pô, cara, ele não é o Ronaldo, mano. Tá longe de ser. É isso. E com o Marcelo eu concordo em gênero, número e grau. É uma pena, né? Que é um cara que muita gente chegava a comparar com o Roberto Carlos, mas na seleção nunca jogou absolutamente nada. Nada. Pode ter jogado muita bola no Real Madrid, e mesmo no Real Madrid ele teve 2 períodos ali. Um período que ele foi reserva do Coentrão, e aí você até entende que o Coentrão era parceiro do Cristiano Ronaldo, mas o Marcelo também era. E aí você começa a ver esse tipo de coisa, você começa a entender. Por que será que um cara muito mais talentoso que o Coentrão ficou no banco para ele? E aí também depois o Marcelo chegou a ser reserva do Reguilon. Você sabe onde está o Reguilon hoje? Nem eu sei.
Acho que a última informação que eu tinha, ele estava no Sevilha, no Tottenham, não sei, enfim. E o Marcelo chegou a ser reserva para esse cara. Você viu por que o Mano falou, não vou te colocar, vem cá fulano? Você viu o que o Não, Marcelo que estão falando, né? Parece que falou, agora você quer fazer média pra torcida, não me toque. Alguma coisa assim. é absurdo, cara. Falei, ó, tá encostando em mim para fazer média com a torcida. Mais uma vez, tá encostando em mim para fazer média com a torcida. E aí mano, vai pro top. Pô. E o Mano que não é um cara difícil, não é um cara fácil de lidar, esse cara que tá aí no seu plano de fundo aí sabe muito bem disso, mas nessa ocasião aí eu vou passar pano pro Mano. E finalizando, vamos falar do Bruno Henrique, né, cara? Pô, Bruno Henrique é assim, eu não duvido, tá? Supostamente ele tenha feito o que estão acusando ele de ter feito. O Bruno Henrique é um puta jogador, eu acho o Bruno Henrique muito bom jogador, mas o Bruno Henrique me passa a impressão de ser uma pessoa muito limitada. E por ser uma pessoa muito limitada, talvez alguém que chegou contando essa história para ele, ele acreditou e deu no que deu. E se realmente ele fez de propósito, tem que ser punido assim como todos os outros. E é engraçado, inclusive, que tem eu vi, acho que hoje, uma foto do Aleph Manga, que foi suspenso e quando ele jogava no Volta Redonda ainda, e o jogo do Campeonato Carioca, Bruno Henrique e Aleph Manga tem uma foto assim, o Aleph Manga postou nas redes sociais dele, minha referência, sou ídolo. Então, assim, talvez ele copiou o Bruno Henrique para muita coisa, enfim. Espero que não seja nada, porque a gente torce para que não aconteça esse tipo de coisa no futebol, ainda mais a gente que gosta desse esporte apaixonado, e que seja investigado e se tiver de fato culpa, que seja punido o Bruno Henrique. Cara, eu vou dar o benefício da dúvida, vou trazer os dois lados. Eu vi o lance, né, contra o Santos. Realmente, cara, primeiro, nem acho que tenha sido falta, realmente. Também acho, Então, também acho. eu acho que foi o Soteldo, deu um rolinho nele, ele vem para chutar, só que ele nem acerta. Então, mano, quem nunca foi chutar a bola com raiva ou até tentar acertar o adversário, o cara veio, deu um rolinho, você ainda sai pior ainda. Então Sai foi humilhado ainda, né? humilhado. Dar aquele chutão no vento assim, e aí, não acho que tenha sido falta. Só que aí o juiz dá falta, aí o jeito que ele vai para cima do juiz, eu achei muito É o estranho. Daronco, né? Não lembro, mas você tá Eu, falando, eu eu acredito. quase certeza que é o Daronco. Só confio em você, Sam. Então, assim, foi muito estranho o jeito que ele foi reclamar, né, pro juiz. E aí ele tomou o amarelo, e aí ele foi reclamar ainda, tipo, de uma forma ainda mais estranha. Aí recebeu o vermelho e não ficou indignado. Então eu achei muito estranho. Mas beleza. Esse é o ponto que eu acho muito estranho, realmente, a reação e tudo que. Mas eu vi também que, se eu não me engano, ele estava com 2 cartões já. Eu acho que ia ter um jogo na sequência, eu acho que ele não ia jogar, não, nem ia viajar, ia ser culpado, não lembro exatamente a história, mas tinha alguma coisa assim. E, cara, a gente sabe, quando na sequência do campeonato é um jogo que não vale nada, os caras vão cortar o cartão, vão reclamar. Esse Bom, lance aconteceu ao 50 do segundo tempo. Então, entre o aspas, Valdívia era o cara, rei de forçar o cartão para ir para data FIFA, né? né? Mas faz parte, porra, faz parte. Então era muito esperado, muito plausível que ele cortasse o cartão. Tá? Então, tem esse lado aí também. Mas eu acho que a investigação tem que ser feita. Eu acho que, porra, seria muita burrice. Eu acho que uma coisa, igual eu comentei, né? Uma coisa é um cara que ganha 2 mil por mês, aceitar 50, 100 mil. Não acho que seja certo. Mas, Exato. mano, o cara Mas sabe, você às vezes acaba compreendendo, na verdade. Você acaba compreendendo que assim, que o cara se corrompeu por algo que talvez mudaria a vida dele. Não tá certo, vou reforçar, não tá certo. Mas, salário, porra. Salário, exato. algo que é legal, tá ligado? E agora, no caso dele, pô, você vê as apostas, lucro de 6 mil, lucro de 3 mil, acho que ia dar um total de lucro de 12, pelo que tá saindo, né? Um cara que tá com um contrato renovado, vai ganhar 2 milhões por mês, é por 3 anos, um cara de 33, 34 anos. 33, né? Qual o Flamengo para oferecer um contrato desse pra esse cara?
Mas o Flamengo tá dando uma de Corinthians com o elenco do ano passado, tá renovando por gratidão. Vai morrer abraçado. Então, assim, pô, o cara tá num contrato de quase 60 milha, pô. Pra se queimar um contrato por 6 mil, É isso. é igual a gente se queimar por causa de 5 reais, mano. É isso. Então, assim, seria muita burrice, mas ele realmente mostra que é um cara que falta um pouquinho de. Limitado. Não me espantaria, né? Então, mas eu acho que tem que ser investigado. Eu espero que não seja, eu prefiro não acreditar, assim como o caso do Paquetá também, eu prefiro não acreditar, mas que tem que ser investigado. É isso. Ti, foi uma honra, cara. Finalizando aqui, que já tá com quase 1 hora de vídeo, se não tiver com 1 hora. Foi uma honra iniciar esse projeto com você. Agradeço mais uma vez a provocação em forma de convite. E vamos organizar aí para a gente conseguir trazer mais pessoas que queiram de fato participar disso aqui para virar um debate e não só um diálogo. Mas se for o diálogo também, Godinho, estamos juntos. É Cara, isso. uma honra conversar com você, o conhecimento que você traz sobre futebol aí, sobre a história que você nos conta aí quando a gente conversa. Acho que o pessoal que assistir vai acabar gostando, principalmente dos dados que você traz. Esse é só um primeiro, né? Um taser aí para a galera ver. Acho que com o decorrer o pessoal vai conhecendo e vai dar certo. Tamo junto. É isso. Pessoal, vamos fazer agora, curta, comenta, compartilha, divulga com os amigos, é isso aí. Tamo Tamo junto. junto, Tiagão. Valeu. Falou.